Respostas. Tarefa 4 aqui, auditoria e controle no setor público. O prefeito chamou seu antecessor de comunicação e disse que queria lançar uma nova obra e uma reforma de um mercado municipal no próximo final de semana. O processo precisava ter a liberação dos recursos orçamentários e financeiros antes de iniciar a licitação para que pudesse iniciar os trabalhos de reforma. O secretário de Obras preferiu não insistir em analisar os detalhes burocráticos e decidiu que levaria o processo pessoalmente para conhecimento da Secretaria de Planejamento e Orçamento a fim de pedir a liberação dos recursos orçamentários, antes de apresentar o projeto à comissão de licitação, para agilizar o andamento do processo e poder iniciar a obra. Marcelo exercia o comando da área de planejamento e de orçamento e sabia, por experiência própria, que demandas do alto escalão necessitavam de respostas rápidas. No entanto, era necessário um adicional com obras do primeiro ano de mandato, pois costumavam trazer problemas mais à frente com os órgãos de controle externos à prefeitura. Marcelo pediu um tempo para analisar o processo e precisou ser incisivo para convencer o secretário de obras a deixar o processo. Não precisou de muito tempo para constatar que faltava muita coisa para poder iniciar uma licitação. A obra não estava prevista no plano plurianual e não havia previsão do impacto orçamentário e financeiro. A declaração do ordenador de despesa da compatibilidade com a LOA e com o PPA, tanto para a construção quanto para a manutenção do mercado municipal reformado. Dentre as providências constavam a declaração de que os recursos foram previstos e provisionados tanto na LOA quanto no PPA, além da previsão financeira, visto que a obra teria uma duração de 4 meses e a condição financeira da prefeitura não era nada confortável. Havia diversas reclamações de atraso de pagamento por parte de fornecedores de bens e serviços. A liberação do processo, como queria o secretário de Obras, poderia implicar no agravamento da situação financeira do município, além de comprometer os ordenadores da despesa, envolvendo até o próprio prefeito, a responder em judicial e penalmente junto aos órgãos de controle externo pela autorização de despesas sem a devida previsão no PPA e na LOA. Diante da situação apresentada, responda: como a auditoria interna poderia contribuir na atuação e gestão dos profissionais envolvidos nesse caso? O que a auditoria interna poderia sugerir à controladoria governamental como soluções aos problemas observados? Então ele narrou o que estava acontecendo dentro da prefeitura e agora ele quer que você responda baseado nessas perguntas, situações ou momentos ou elementos, trazendo aqui conceitos, trazendo aqui definições de como que essa auditoria interna ela pode contribuir e como essa auditoria interna pode sugerir à controladoria soluções aos problemas apresentados aqui dentro dessa disciplina. E o último passo aqui, a tarefa 5, é a administração pública. Eu estou lendo o texto, pessoal, para que vocês entendam, compreendam como que é feito o trabalho, como que é desenvolvido o trabalho. Geralmente essas perguntas elas estão sempre baseadas em cima desses textos, dessas situações aqui, e é muito importante você compreender o que se trata, como que deve ser analisado para responder esses passos. Então, tarefa 5, administração pública. O contexto enfrentado por Júlio Ribeiro na administração do município de Lagoa Bela nos remete a uma série de conteúdos inerentes ao campo da administração pública. E aqui nosso enfoque recairá sobre alguns conflitos encontrados pelo prefeito recém-eleito ao avaliar a gestão antecessora. Partindo da SGA apresentada, Júlio se deparou com um quadro de cargos comissionados baseado essencialmente em questões particulares dos governantes. Ainda percebeu também algumas decisões tomadas em prol de interesses pessoais e não da população
como, por exemplo, obras de revitalização em pontos desnecessários e investimentos em projetos secundários aos interesses públicos. Associando então aos seus conhecimentos, frentes aos princípios da administração, é possível realizar uma análise crítica e reflexiva sobre essas ocorrências. De maneira geral, entendemos os princípios constitucionais da administração pública como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também chamado de LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como fundamentos essenciais para uma gestão pública efetiva e que vá de encontro aos objetivos centrais do modelo de administração pública atual. A oferta do bem comum na forma de serviços nos mais diversos campos, como saúde, segurança, educação, economia, etc. Logo, quando feridos tais princípios, as principais implicações consistem justamente na ineficiência do funcionamento da máquina pública, prejudicando totalmente o alcance dos objetivos, tanto estratégicos quanto operacionais. Logo, a partir desta contextualização, respondo. No que diz respeito aos atos de favorecimento particular para a ocupação de cargos públicos, quais os princípios constitucionais que estão sendo feridos? Explique. No que tange à deliberação de obras ou investimentos que não vão de encontro às urgências ou demandas da população, ou seja, quando as decisões são tomadas baseadas no privado em detrimento do público, quais os princípios constitucionais feridos? Explique. No caso apresentado tanto na SGA quanto nos textos básicos das demais tarefas, quais outras inobservâncias aos fundamentos da administração pública podem ser percebidos? Explique. Então aqui, o último passo, dentro da disciplina de administração pública, ele vai trazer essas perguntas aqui relacionadas aos princípios, princípios constitucionais, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E ele quer que você responda aqui quais desses princípios que foram feridos, justamente dentro dessa contextualização. Então, esse trabalho do curso de gestão pública, ele tem aqui algumas normas gerais, Olha só, ele deve conter entre 5 e no máximo 10 páginas, considerando-se apenas a produção textual em si, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, 5 a 10 páginas, beleza, pessoal? Então, lembrando que esse trabalho deve ser todo elaborado dentro das normas da ABNT, e ele coloca aqui, que os trabalhos plagiados serão invalidados, sendo os alunos reprovados na atividade. E lembrando que a prática do plágio constitui crime com pena prevista em lei, Colocou até as leis aqui. Segundo ponto importante, não serão aceitos, sob nenhuma hipótese, trabalhos enviados em PDF. Então, seu trabalho deve ser enviado dentro das normas da ABNT e no formato .docx, programa de edição. Então, aqui está a SGA, que é a Situação Geradora de Aprendizagem, que trouxe aqui, contextualizou aqui o que você precisa desenvolver dentro do seu trabalho. E eu trouxe aqui agora já o esquema para elaboração do seu trabalho, já no formato da ABNT, já com todas as informações para que você desenvolva o seu trabalho sem nenhuma dificuldade. Vou estar trazendo aqui agora o esquema para que você desenvolva. Lembrando que esse esquema vai estar disponível gratuitamente para todos os alunos que estão inscritos aqui no nosso canal Graduação Total, e que de alguma maneira tem acessado o nosso canal aí, tem
deixar o seu like, o seu comentário, o que está achando do desenvolvimento desses trabalhos, ok, pessoal? Então acompanhe aí o esquema para elaboração do trabalho. Esse aqui já é o esquema, né? Está dentro das normas da BNT para você desenvolver o tema. Aqui você vai colocar a sua cidade e o seu estado. Logo aqui em cima você vai colocar o seu nome do aluno, né? Você vai colocar o seu nome. Logo mais aqui na cor de rosto, da mesma forma, você vai colocar o seu nome aqui. Já está os dados, já está as disciplinas, já está os professores. Novamente sua cidade e o seu estado. E aqui já está o seu sumário ali já pronto, bastando você apenas desenvolver o seu trabalho. Então aqui hoje eu coloquei algumas informações para que você possa elaborar o seu texto. E vamos lá, olha só, aquelas perguntas que estavam na sua SGA, no seu portfólio, eu transportei elas aqui para o seu trabalho, para que você possa ser guiado por essas perguntas. Essas perguntas é que vão nortear a elaboração do seu trabalho. Então, dentro da atividade ou da tarefa 1, a disciplina de Finanças Públicas, ele quer saber sobre essas informações aqui. E eu vou estar trazendo aqui alguns conceitos bem simples e que vão te ajudar a desenvolver o seu trabalho aqui, ok, pessoal? Muito bem, pessoal. Então aqui dentro dessa tarefa 1, Finanças Públicas, traz aqui algumas informações, quais os instrumentos de planejamento financeiro do município em termos de curto, médio e longo prazo. E por que o atual prefeito deve trabalhar o seu primeiro ano de mandato utilizando o planejamento efetuado pela gestão anterior, né? Qual o objetivo do planejamento financeiro dentro da gestão pública? O que acontece? A Constituição Federal de 1988, ela define que a estrutura orçamentária dentro dessas 3 esferas do governo, ela seja condizente com o planejamento de curto, médio e longo prazo, permitindo assim que as prioridades elas sejam contidas dentro desses instrumentos de planejamento e orçamento institucionalizado, né? Então, para tanto, o que acontece? O Estado dispõe de instrumentos de planejamento como o PPA, a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, esses 3 instrumentos orçamentários, eles precisam estar integrados, cabendo a LOA respeitar a LDO e ambas, né, atentarem para o que está descrito e informado no PPA. Então, essas 3 peças, PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, os 3 instrumentos aí. E com relação a essa pergunta aqui de número 2, pessoal, por que o atual prefeito deve trabalhar seu primeiro mandato? É o seguinte, isso aí já é uma disposição dentro da lei trabalhista, não. Isso aí já é uma disposição dentro da lei do processo eleitoral, né? O ordenamento jurídico que manda. Então, o mandato desse prefeito ou de outros não é, em regra, destinado a cumprir promessas de campanha. Nesse primeiro ano, não. Imagina um gestor, um prefeito, no caso, assumir uma prefeitura sem nenhum tipo de informação, começando do zero. Então, tem obra inacabada, tem projeto não concluído. Então, para que ele não fique sem um norte, sem uma definição do que ele vai fazer, esse primeiro ano de mandato dele aqui já é elaborado pela gestão anterior. Isso aí já é a lei que define isso, entendeu? Então, assim que ele assume, ele tem que cumprir, dar continuidade aos projetos que já estão em andamento, entendeu? Aí, nesse ano, ele vai poder planejar os próximos anos, né?
elaborando o PPA, que é o Plano Plurianual, que regerá a administração nos 4 anos subsequentes. Então isso aí é por força de disposição da lei, entendeu? E aqui ele também colocou qual é o objetivo do planejamento financeiro, pessoal. O que acontece? Esse planejamento financeiro dentro da gestão pública ele é muito importante. Por quê? Porque está envolvendo recursos públicos. Então, as instituições públicas, elas passaram, né, a ver esse planejamento como algo estratégico, como uma ferramenta de gestão para trazer eficiência, eficácia, efetividade dentro do gerenciamento dos recursos públicos. Então, o objetivo central desse planejamento é para que haja uma melhor utilização dos recursos públicos, porque antigamente fazia esse desembolso, esse planejamento sem nenhum tipo de estratégia, né? Era algo assim meio tempestivo. Então, de uns anos para cá houve essa evolução, né? Então, adotou-se esse planejamento financeiro dentro da gestão pública para que esses recursos públicos eles fossem melhor utilizados, entendeu? Austeridade fiscal aqui no caso é controle de gastos, né? Tendo a administração também buscando aí uma melhor evolução dentro de uma gestão mais gerencial, vem se focando na questão dos gastos públicos, né? Acompanhar. Então são algumas explicações básicas dentro desse etapa 1 aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês, bem singelas. E aqui nessa tarefa 2 também, gestão dos custos no setor público, também é bem tranquilo. Esses cálculos aqui, conforme está lá na SGA, você vai descrevê-los, né, de acordo com cada uma da secretaria, dentro das suas porcentagens. Lembra lá que a gente citou lá a questão das porcentagens? Então, você vai descrever aqui qual que é a porcentagem relacionada a cada uma dessas secretarias. Tranquilo de fazer. Da mesma forma aqui, ó, a tarefa da contabilidade pública, conforme eu já citei aqui no ponto de cima, né? Você vai trazer aqui as características, né, desses instrumentos, do PPA, da LDO e da LOA, né? Bem tranquilo também de você. Auditoria, né, pessoal? Auditoria justamente para buscar, né, encontrar aí uma melhor maneira de utilizar os recursos, né? Aplicar os recursos, encontrar também erros, falhas ou às vezes até desvios, né? A importância dessa auditoria interna para contribuir na atuação e gestão dos profissionais envolvidos nesse caso. Por quê? Porque às vezes, pessoal, tem detalhes que aos nossos olhos são imperceptíveis. Então, com o trabalho de uma auditoria, esses detalhes, esses erros, essas falhas, então elas são prontamente identificadas e, consequentemente, corrigidas. Então, o trabalho da auditoria interna é muito importante nesse aspecto, né? Então, você vai citar aqui esses pontos importantes. E aqui dentro da administração pública também, né? Esses princípios que foram descritos ali na SGA, né? Que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Trazer aqui dentro desses conceitos quais desses princípios que estão sendo feridos, né? Tem um princípio aí da moralidade, né? O princípio também da impessoalidade. O administrador ou o servidor ele tem que agir baseado dentro desses princípios. Então, conforme foi narrado na situação, vários desses princípios foram feridos. Então, ele quer que você explique aqui, que você detalhe aqui o que significa cada um desses princípios e como eles estão sendo feridos dentro da situação narrada. Pessoal, é bem simples mesmo. Estou trazendo aqui uma informação, uma explanação geral, mas eu espero que vocês tenham compreensão e entendimento do que eu citei aqui. E eu gostaria que você deixasse aqui no comentário desse vídeo o que você achou dessa explicação, o que você achou dessas informações gerais. Se possível, deixar aí também o seu like, né? Compartilhar com outros alunos. E se você deseja esse material aqui, que já está dentro das regras da ABNT, conforme eu já disse, gratuitamente,
basta você preencher com as suas informações aqui, você vai solicitar esse material através do nosso site, tá? Logo abaixo do vídeo aqui, eu vou te explicar aqui como que você vai fazer o acesso e a solicitação desse material, beleza, pessoal? Para vocês acessar esse material, vocês vão fazer o seguinte: logo abaixo desse vídeo tem aqui, ó, o link para você acessar o nosso site. Você vai clicar sobre esse link, vai abrir uma página no seu navegador e você vai ser direcionado para o nosso site. Então tem duas formas de você. Primeiro, você pode descer a página até o final. E aqui você vai encontrar as formas, as maneiras de entrar em contato comigo e solicitar esse material pelo WhatsApp, pelo Gmail, me mandando um e-mail solicitando, ou então preenchendo aqui as informações e solicitando. E a outra opção é você vindo direto aqui em contato. A página vai ser direcionada já para o final e aí basta você acessar qualquer um desses canais, ok? Um forte abraço e vamos nessa!